Você já deu um sorriso para esse nego lindo que está do seu lado? Para essa nega linda que está do seu lado? Já declarou o seu amor a ele, a ela? Aí fala, sei, que isso, pastor? Declarar, claro. Declarar o seu amor. Nada de lá ele. Declare o seu amor a quem você ama e profetiza a quem você não ama. Mas que a sua escolha seja amar. Amém? Não ache que o amor é como no desenho, né? Que o gatinho tá lá andando e do nada ele vê uma gatinha e faz tum, aí o coração sai assim, tutu, tutu, tutu. Já viram o desenho assim? É? Aí começa os coraçãozinhos sair todo bonitinho. O amor não é assim não, viu? E nem acredite que ele vai vir num cavalo branco, vestido de armadura, com a sua espada linda, dizendo: oi, meu amor. E também não acredite que ela vai vir também toda fumegante, dizendo: oi, meu candiango. Não vai rolar não. Pode chegar perto? Pode. Mas vamos para a realidade, né? Mas ame, querido, ame. Escolha amar. Faz bem para a saúde. Amém? Já acharam aí Provérbios 3? Quero ler com você somente os 5 e os 6. Depois você vai ler ele todo com um tempinho no seu devocional, né? Vocês já foram incentivados a ler Provérbios 1 por dia. Esse daqui foi o do dia 3. Já tem aí já, ó, você vê, 13 dias para trás já. Esse foi o do dia 3. Diz assim os 5 e os 6, a minha versão: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? É um versículo de fácil entendimento. E essa manhã eu gostaria de dissertar um pouco com você sobre o benefício ou os benefícios de ouvir a voz de Deus. Nós, como bons seres humanos que somos, vocês vão saber que a maior qualidade do ser humano é ouvir, não é? É? Tem alguém aí que gosta de ouvir? Às vezes igual minha esposa fala, né? Às vezes ela fala assim: amor, hoje eu quero ouvir palavras doces. Aí eu falo para ela: rapadura, mel, goiabada, doce de leite, leite condensado. Aí ela fala: não é essas. Mas a única coisa que o ser humano gosta de ouvir a irmã ali lembrou de alguma coisa, né? Ai, ai, é bom isso. Sorrir é coisa maravilhosa, faz bem para a vida, né? Tem gente que às vezes fica carrancudo, com a cara feia, né? Não gosta de mostrar a chapa de jeito nenhum. Mas a chapa, ela foi feita para ser mostrada, não é? Até o banguelinho gosta. Quando você mexe com a criancinha que ela não tem dente, o que ela faz para você? Ri, tá nem aí não. E coisa boa é mostrar o sorriso. E nós sabemos que o ser humano, em sua natureza pecaminosa, a única coisa que ele gosta de ouvir são as palavras que faz bem a ele, né? Tudo aquilo que nos contraria, em sua maioria, não são coisas que nós gostamos de ouvir, né? De uma forma geral, gostoso de ouvir, como minha esposa disse, só são palavras doces, né? Palavras que assim, muitas vezes levantam o nosso ego, né? Que nos faz nos sentirmos importantes. São essas as palavras que nós gostamos de ouvir. Mas nós sabemos que não são sempre essas palavras que o Senhor tem a nós, né? E Ele sempre já nos alerta que por Ele amar, Ele bate mesmo, não é?
Ele corrige. Ele corrige quem só? Quem ele ama. Se ele não te corrigir mais, esquece. Já foi. Ah, pastor, isso acontece? Acontece. Lógico que acontece. Chega uma hora que ele... Gente, pense num ser assim, respeitador. É o nosso Deus. Ele te respeita de uma forma, mas de uma forma tão amorosa, que ele deixa até você escolher ir para o inferno. Que ele fala assim: filho, é isso que você quer? Eu não vou te atrapalhar mais não. Só que aí ele não fala mais vai com Deus, né? Aí ele fala, vai, só vai. Igual às vezes dá vontade para nós falar, né? Vai com Deus, até a metade do caminho, a outra metade que o capeta te carregue. Mas às vezes nós não fala, né? Mas nós precisamos entender que muitas vezes, igual vou falar para você, da mesma forma que ele corrige, não existe nada que possa comparar alguém que ama que nem ele também. Amor igual do nosso Deus, impossível existir. Porque imagine agora um espelho na sua frente, você olhando para esse espelho. Essa pessoa que você está vendo, ela é fácil de ser amada? Minha esposa aqui está falando que é fácil, é super, extremamente fácil. De forma nenhuma. E por que isso? Porque nós não gostamos de ser contrariados. Só que sabe o que é legal? Nós precisamos entender o seguinte: com Deus, Ele vai respeitar a sua vontade de não ser contrariado. Só que você precisa entender uma coisa: o prejuízo de não querer ouvir a voz dele não é dele, é sua. Ou que é melhor, é seu. Vocês concordam comigo? Porque imagine o seguinte: o Senhor fala algo para você, você não quer ouvir, você não faz porque você não quer ser corrigido, você não quer de forma alguma mudar. Na correria de trabalho, fizeram uma marmita para mim. Eu não lembro, amor, quem fez, você lembra? Graças a Deus Jesus apagou da minha mente. Fizeram a marmita, eu fui comendo. Chegou num pedaço, eu comi alguma coisa que eu falei, cara, não tá legal isso daqui. E eu não sei você, mas eu tenho algo comigo que eu gosto de deixar sempre a parte mais gostosa por último. A ponto que se alguém pedir um pedaço, nessa hora, é a hora que já começa a entortar, irmã. E daí você fala, não, volta, toma. E queridos, eu fiz a bênção também, que ainda faltava bastante comida. Eu fiz a bênção de mexer no pedaço de frango que tinha. Quando eu mexi, gente, eu me senti aquele o Hakuna Matata. Como é que é o nome dele? O Timão é magrinho, né? Eu não posso ter tanto assim, né? Eu me senti o Pumba. Quando ele levantava aqueles troncos e vinha aqueles negócios fazendo assim, ele falava viscoso, mas gostoso. Mas tinha tanto morotó, manejo, debaixo daquele frango, que assim, eu não sei quem que mandou, o que ele queria ou ela queria. E eu ainda na hora eu lembrei do quê? De um senhor que anda assim, ó, que prega na paz do Senhor, que é a vozinha dele, né? Dá sono. Ele estava sentado em sua mesa comendo. Aí eu falei para quem montou a marmita, falei, corre e salva o coroa. Quando ela chegou, ele já estava no gole de água e falou, ih, já foi. Eu comi alguns, ele comeu todos. Naquele tempo ele já era apaixonado por tenebra e não sabia. Mas comeu todos. Eu larguei a marmita. Não deu mais, né?
Comi o que não devia. E qual que é o erro disso? De não ver o que está comendo, né? A fome gritar mais alta, a gente faz o quê? Vende a primogenitura. É ou não é? Não foi isso que o irmão de Jacó fez? Não foi? Esaú fez o quê? Nossa, vou fazer um guisado da hora. Querido, sabe por quê? Porque entenda isso precisa ficar guardado no seu espírito. Se você é movido por suas vontades, por seus sentimentos, você vai viver comendo bicho. Uns vai descer, outros vai ficar e vai fazer morada. E esses que ficam e faz morada é barril. Aí você fala, ó, que esquisito, tudo que entra por onde? Por aqui, não é? Mas acredite, ó, entrou por aqui, vai para o coração, que negócio esquisito. Entrou pela boca, também vai para o coração? Vai. E aí dá ruim. Pelos olhos também entra bastante coisa, não entra? A ponto dele até ser o medidor do seu corpo. Se ele está ruim, significa que seu corpo todo está ruim. E sabe o que é legal? Quando eu estava até esses dias, né? Quando a gente para de mexer uma parte do nosso corpo, a gente começa a dar valor em movimentos tão pequenos, né? Coisas assim tão simples. Que eu lá na fisioterapia, eu fazendo a fisioterapia, eu olhando as pessoas, tipo assim, umas coisas que... Chegou um senhor lá que ele não conseguia sorrir. Porque ele teve um AVC e o AVC prejudicou o rosto dele. E ele estava fazendo fisioterapia para poder sorrir. Aí eu falei, pô, sorrir é tão simples, né? E aquele cara, uma coisa mexeu comigo quando ele levantou e ele falou assim, eu já estou sentindo já uma melhora. E ele de frente para o espelho, com a cara assim, ó. E ele falava para a fisioterapeuta, eu já estou sentindo uma melhora. E eu olhando assim no espelho, eu falei, uai, velho, que melhora que ele está sentindo se o rosto dele está do mesmo jeito? Mas ele sabe. De repente ele não estava sentindo nada por dentro, nada se mexendo, e conforme ele fazia agora, ele já estava sentindo alguma coisa por dentro. E eu comecei a viajar nessa máquina do corpo. E sabe o que é legal? Nós vimos aqui, ó, para confiarmos no Senhor de todo o nosso coração. Como é que você, quando você desvia? Atalho. Alguns atalhos, caminhos estreitos, tem vários substantivos lá. Mas um que, enquanto eu estava fazendo a fisioterapia, né, adorando ao Senhor, né, contemplando a grandeza da criação, eu estava pensando, quando nós machucamos alguma parte, igual por exemplo, eu estou com o meu joelho em recuperação, sabe o que o meu corpo faz? Ele todo trabalha para que o meu joelho melhore. Ele começa a fazer, ele sabe que tem alguma coisa estranha, e ele começa a mandar todos os recursos que ele tem para o joelho. Para quê? Para sarar o joelho. Aí a mulher lá, eu falando com ela, que uma fisioterapeuta aí, pá, de renome. Hoje ela está mexendo com outras coisas, mas ela falou assim, você precisa fazer drenagem. E eu fui questionar, né, a fisioterapeuta. Ela falou assim, pô, de fato você precisa, só que eu não posso ativar só o seu joelho, porque o seu corpo todo trabalha para que o seu joelho se recupere. Então são várias glândulas que eu tenho que liberar no seu corpo todo, para fazer ele funcionar em conformidade, para tirar todo o líquido do seu joelho. Porque senão o joelho vai, tipo assim, o corpo vai ficar mandando, o joelho vai ficar retendo, porque só vai vir nele. Aí eu falei, uau, velho, que massa.
Só não foi bom a segunda parte, que ela falou, isso daí tem que ser uma sessão só para isso. É 1 hora, pá, tem várias ferramentas, tal. Aí eu falei, tudo bem, mas eu vou ver o que eu vou fazer. Mas aonde que entra nisso? O que tem a ver com o benefício de ouvir a voz do Senhor? Você vai agora fácil. Você já percebeu que quando tem algo estranho em nós, e nós ouvimos a voz do Senhor, a voz corre em comum acordo direto naquilo que está ruim para mudar? Você já reparou nisso? A ponto de que muitas vezes você ouve e fala, o pastor está me dando uma indireta. Ele está sabendo da minha vida e está aí falando tudo da minha vida. E isso é por quê? Porque quando você está doente e você ouve a voz do Senhor, ela bate direto aonde? Aonde precisa ser sarado. Só que diferente do corpo, diferente não. O corpo é a mesma coisa. Se ficar aí alguma coisa que roubar e uma célula começar a trabalhar sozinha aqui no meu joelho, sabe o que vai acontecer? Câncer. E muitas vezes vira câncer no físico. Você já ouviu a palavra assim, crônico? Já? Tem gente que tem várias doenças crônicas. E quando a doença é crônica, ela não tem cura. Existem como é que chama? Os paliativos. É o que existe. Então significa o quê? Que a pessoa, até o dia em que ela morrer, ela vai precisar tomar medicações para aquela doença crônica. Aí você fala, e o que isso tem a ver com o espiritual, com ouvir a voz do Senhor ou não? É fácil. Existem pessoas na igreja que estão do mesmo jeito de quando aceitou a Jesus, porque virou um crente crônico. Aí você fala, mas que viagem é essa que acontece? Sim. O crônico você vai ver, ele sempre vai ter as mesmas crises, ele sempre vai ter os mesmos problemas, ele sempre vai passar pelas mesmas situações, ele não vai sair do lugar, porque ele vive de paliativo. E aí todos os dias o Senhor te traz num culto chato desse, para ouvir um cara chato desse falando, para quê? Para ver se você permite a sua doença crônica se tornar algo curável. É ou não é? E a maior tristeza para quem é um líder é ele ver o liderado crônico. Porque ele vai falar sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas coisas. E sabe o que vai acontecer? Do seu trabalho, você num tempo em casa, você num tempo livre, o que você quer? Você quer ouvir a voz de Deus. Por que isso? Para que Ele endireite os seus caminhos. Porque a gente, muitas vezes, queridos, é mais fácil nós andarmos num caminho reto ou num caminho tortuoso? O que vocês acham? No reto, não é? É mais simples. Igual quando você está num lugar e você pergunta para alguém, aonde eu chego em tal lugar? A pessoa faz assim, ó, você vai, você vira direita, esquerda, terceira direita, quarta esquerda, desce, anda 300 metros, vira direita, esquerda, chegou. Quando ele falou, irmã, lá atrás, vai e vira direita, minha mente desligou, dali para frente já foi. Não vai falar assim, nossa, mas ir para tal lugar, nossa, é difícil, hein? Nossa, mas você tem condições? Nossa, assim, não sei, né? Não estou querendo diminuir sua pessoa, mas é difícil. Agora é massa. Quando você para ouvir a voz de Deus, você nunca vai ouvir isso dele. Ele vai falar, não, você consegue. Eu te dei condições para isso. Eu estou indo na sua frente, não existe caminho, não existe pedra, não existe nada que vai te parar, porque eu vou fazer.
Mas fica tranquilo, mas Deus vai aparecer tal coisa. Não, não, não. Descansa o seu coração. Mas Deus, ali eu corro o perigo de morrer. Fica tranquilo, ainda que você esteja no vale da sombra da morte, não tema. Sabe por quê? Eu estou com você. Você sai de um encontro desse, mano, pode aparecer um negão maior que for na sua frente, você dá de murro. Dá ou não dá? Agora quando você fica perto de pessoas que falam, ih, mano, você não, ó, ih, você é pequeno, cara, você é pequenininho, olha esse bracinho, ai, coisa xoxa. Ih, rapaz, anda todo, não vai para canto nenhum essa coisa. Você fala ou você morde? Quando você encontra uma adversidade, por isso, gente, por isso que muita gente para, porque ouve voz de pessoas, e pessoas não te conhecem, Joilson, como o Senhor te conhece. Nem meu pai e minha mãe me conhecem como o Senhor me conhece, e olha que eles me conhecem. Mas o Senhor, ele tem um tchan. Ele sabe o tchan que você tem aí dentro, que o seu pai e sua mãe não sabem. E o maior prazer dele é fazer com que o filho dele... Mas pare e preste atenção. E vocês vão responder isso para mim. O crente... Eu só vou falar crônico, mas você sabe que é o doente crônico. Mas o crente crônico, ele gasta mais tempo ouvindo a voz de Deus ou ouvindo a voz de quem não... Faz assim com ele não. Bichinho, coxinho. E Deus, porque ele sabe que se ele criar o crônico vai morrer. Ele nunca vai encher a bateria toda. Ele sempre vai estar na metade. Sabe por quê, queridos? Porque para atingir a bateria toda com Cristo Jesus, ou você tem que amar Ele, ou você tem que amar Ele. É só você prestar atenção, né, em todos os exemplos que a Bíblia nos traz de doentes crônicos. Você quer ver um doente crônico? Saul. O rei Saul era um doente crônico e foi embora crônico. Qual que era a doença dele? Não gostava de ouvir. Logo, quem não gosta de ouvir tem problema em obedecer. Não é? Quando você fala para o filho, mãe, avó, você não sabe de nada, eu que sei, o que acontece com ele? Esses dias mesmo em casa, desde que chegaram as minhas crianças em casa, o papai olha assim e fala, coisa bonitinha do pai, que guti-guti, não sobe na escadinha não brinca lá não, tá bom? Aonde que eles gostam de brincar? Aí esses dias tá eu e Elisama, ontem, né? Ontem à noite tá Elisama na cozinha, fazendo o seu melado para a madrinha, eu lembrei agora, nada a ver, né? Mas estava na cozinha ali, fazendo lanchinho para comer. Daqui a pouco ouvi, eu falei, uai, o que aconteceu? Aí vai o manquinho, né? E vem a mulher atrás, sai da frente, você está atrapalhando, sai da frente. Na hora que vem cá, filhinho da mãe, aí olha a atitude da mãe. O pai já quer chegar na razão e falar o quê? Bem feito. Falei, ainda chegar em cima, tá doendo aonde? Aí a mãe faz a mesma coisa que o pai, mas de uma forma diferente. Ô filho, machucou? Aonde você machucou, filho? Foi aí, bateu aonde? Você estava fazendo o quê? Pulando a escada? Mas papai e mamãe falou para você não fazer isso na escada, não foi? O que aconteceu? Tá doendo, não tá? Não faz mais. E a canela assim, ó, tom.
Mas, queridos, entenda uma coisa: é de criança, é de adolescente, é de jovem, é de adulto. Se não obedece, padece. Continua sendo, mas você pode continuar sendo crônico. É uma escolha sua. O bom da caminhada espiritual é isso, que existem as doenças no nosso físico que não tem jeito, a não ser Cristo em nós, a esperança da glória. Mas no espiritual, mesmo que você seja crônico, ainda existe uma esperança também. Mas se você permitir. Sabe qual vai ser o preço? Um só: ouvir e obedecer. É fácil, não é? Nós precisamos entender, queridos, e a palavra do Senhor nos assegura em Salmo 23, que quando escolhemos ouvir a voz de Deus, nós tornamos completo, a ponto do quê? De nada nos faltar. Ah, pastor, mas Salmo 23 não diz o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou melhor, tira o i, põe uma vírgula, nada me faltará. É assim, não é que está escrito? Aí nós fazemos um paralelo. O pastor, a ovelha que não ouve o pastor, acontece o quê? Dá ruim com ela, não dá? E as que ouvem o pastor, vive o tudo. A ovelha que ouve o pastor vive o propósito da vida dela. É a lãzinha para você se vestir. Muitas vezes é a carninha na sua mesa, que ó, com molhinho de erva, então uma delícia. Aí você fala, pô, que maldade. Não, vive por um propósito. Até a cigarra, velho, é uma coisa louca. A cigarra vive por um propósito. Qual o propósito da cigarra? Cantar até rachar. Rachou, acabou. Aí você fala, nossa, que coisa idiota, né? Cantou, rachou, acabou. Se for assim, você vai olhar para tudo, fala, passarinho, para quê? Só para cantar e voar? Nossa, que coisa, hein? E é legal que você nunca vai ver um passarinho, mano, aí, nossa, eu tô de saco cheio já desse negócio, né? E aí, fulano? Ô, mano, esse negócio só ficar voando aí por essa dias d'água, Deus me livre e guarde. Nossa, nem um urubu você vai ver lá em cima e falar, ô, mano, tá duro, hein, velho? Tem uma carniça para nós aí hoje. Será que esse daí vai morrer para eu ir lá? Nunca você vai ver. Sabe por quê? Porque até o urubu entendeu o propósito dele. Agora, quem não entende propósito, cada hora vai estar olhando para a vida de um. E a vida de um sempre vai incomodar. E nessa caminhada o crônico só vai ficando mais crônico. Vai querer o quê? Ouvir os que estão crônicos junto com ele. Não é? Você quer ver, cara, você ser amado por um crônico? É ele falar sim e você falar não. A gente precisa entender que em muitas passagens o ímpio que a Bíblia fala somos nós dentro da igreja. Aí você fala, como assim? Você está dentro da igreja, você ouve a palavra, você ouve tudo, e você não vive, você é o quê? Hã? Isso, ímpio. Sabe por quê? Porque aquele que está na ignorância, ele nunca vai ser cobrado. Então como eu posso chamar de ímpio aquele que não entende o que é ser ímpio? Agora você entende. A ponto de escolher ser ou não. É ou não é? E às vezes a gente usa, né, o termo ímpio para quem está lá fora. Não, a igreja é cheia de ímpio. Às vezes existem pastores ímpios, existem líderes ímpios. E você quer conhecer um pastor ímpio, um líder ímpio e por aí vai? Questiona. E o questionar não em rebeldia, mas sempre por um propósito. Sabe por quê? Porque o pastor ímpio, o líder ímpio, ele nunca vai pedir as coisas do céu. Você vai ver ele pedindo coisas para ele.
Porque ele não se move por um povo, ele se move por um reino, e é o dele. Agora aquele que ouve a voz de Deus, aquele que ama a Deus, ele sempre vai se mover por um povo, por uma nação. Mas aquele que não se move, ele quer aquela cocotinha ali com ele. Ele só levanta quem é fácil de mexer. Vai para lá, vai para cá. Agora quando aparece um que fala, vai para cá, e se um percebe assim, pô, Jesus não está nisso, fala assim, ô, vem cá, filho, por que você está pedindo para ir para cá se Jesus está apontando para lá? Ih, esse já não presta, é rebelde, vai para fora. É assim. Mas você precisa entender uma coisa: se você não confiar no Senhor e começar a ouvir a voz do Senhor, você corre o grande risco de se tornar alguém crônico, de estar um pouquinho bom, daqui a pouco está como, irmã Neide? Ruim. Aí melhora de novo, aí passa um arrependimento e você nunca faça mais. Agora quando a queda vira crônica, você já ouviu o termo sem vergonhice? Safadeza. É o que acontece. Não é verdade? Aí fala, pô, pastor, mas que coisa. É, queridos, o que eu quero é só uma coisa: que o Senhor, Ele endireite as suas veredas. Mas Ele só vai fazer isso quando você confiar nele e escolher ouvir a voz dele. Mas existe o outro problema, que o Senhor aqui, já no início aqui, Salomão, ele já nos adverte: não se apoie em seus próprios ou em seu próprio entendimento. Sei de tudo. Sei tanto de tudo a ponto que eu faço o quê? Escolho e queridos, nós precisamos entender o seguinte: eu acho que esse é o maior dos benefícios daquele que ouve o Senhor. O homem e a mulher que ouve o Senhor, ele, como eu falei, ele nunca vai se mover por desejo. E o legal, e vocês vão me ajudar a pregar, sempre gosto, são todas as vezes que o Senhor te coloca em lugares que o ambiente é perfeito, que o ambiente é bom. Todo lugar que você vive, irmã Neide, o lugar é bom, o ambiente é bom. Só que em meio a esse ambiente, faço eu uma pergunta a você: o que o ambiente tem a ver ou não de você ouvir a voz de Deus ou não? Tem alguma coisa a ver? Pastor, cochilei. Não entendi. O que vocês acham? O fato, por exemplo, o fato de você estar num lugar onde só tem fofoqueiro, te impede de ouvir a voz de Deus? O que impede você de ouvir a voz de Deus? Eu mesmo, não é? Lá. Então logo, e aí é a viagem, né? Então eu consigo olhar para todos os ambientes e crer que aquele ambiente é um ambiente de Deus para mim? Lógico, se Ele te levou para lá, né, gente? Não mudamos a situação. Deus te levou para um lugar, vou usar o mesmo exemplo, te levou para um lugar onde só tem futriqueiro. Você consegue olhar para esse ambiente e acreditar que Deus que te levou para lá?
Joilson foi direto. Irmã Neide sussurrou um depende. Entenda o seguinte: se você ouve o Senhor e Ele te levou, independente do ambiente, você vai saber que é o caminho que Ele te colocou. Certo? Por exemplo, 2 cidadãos estão lá entregando o panfletinho da paz do Senhor, sabe? Aquele panfletinho que todo mundo entregava. Difícil é alguém que não recebeu um desse. Atrás o carimbinho da igreja, com os dias de culto, pá. Tá lá, 2 peão. Do nada chegam uns caras, sapeca esses peão no murro, leva para prisão. Você conseguiria olhar para a prisão e falar: rapaz, foi Deus que me trouxe para cá? Primeira coisa que nós vamos falar: desgraçado desse capeta, eu não posso nem fazer a obra de Deus. E olha para onde Ele me trouxe. Engano seu. Porque se você ouve a voz de Deus e você é obediente a Deus, querido, não existe ambiente que você vai estar que o capeta te levou. Não. Todos os ambientes que você tiver, quem te colocou lá foi quem? Deus. Sim ou não? Difícil, né? Concordar? Imagina aí, Maneide. E aí vem a diferença. Quando você, né, tem o benefício, você entende que isso te faz bem. Quando você cai na prisão, o que você faz? Adora. Agora, quando não é assim, murmura, reclama. Por que o dele é assim e eu não? Por que é assado e assim não? Por que é cozido e não frito? Por que não sei o que, não sei o que, lá. Não é? Esses 2 jovens foi Paulo e Silas. Quando eles caíram na prisão, eles fizeram o quê? Pô, Deus, você é camarada, hein? Valeu. Se for adorar, mano, sabe por quê? Ai, gente. Porque para aquele que ouve a voz do Senhor, o que importa é a presença de Deus. Se ela estiver, não pode ter qualquer coisa. Pouco me importa, a presença dele está ali, isso basta. E é o que aqueles 2 fizeram. Essa daí é boa, hein? Essa daí é boa, Valor. Não é? É ou não é, meu amigo? É a presença dele que importa, não é? Então, se tiver ruim, se tiver coca, se tiver... Como é que é o nome daquela coisa horrorosa? Refri. É refri, não é? Tem um chamado refri, não tem? Não tem, gente? É uma marca, não é? Refri. Agora um que é aclamado, o Gubi. Esse é aclamado por todos. O de Guaraná dá para beber. Agora o de laranja, sangue de Jesus tem poder. Mas voltando aqui, até isso, quem ouve a voz de Deus toma Gubi de laranja adorando. Não é? Sabe por quê? Porque ele não adora pelo tempo presente, ele adora sabendo com o que há de vir. É assim que é a caminhada de quem ouve, queridos. Você acha que Paulo e Silas adoravam porque estavam felizes de estar contentes? Não. Mas eles sabiam com o que estava por vir. Ah, mas morreram, um perdeu a cabeça, mas eles sabiam o que tinha além dessa vida. Ele sabia que um dia ele estaria na eternidade junto com o Criador. E era isso que importava. Agora, se eu não ouço a voz de Deus, se eu gosto de ouvir os crônicos, se eu sou um crônico, queridos, você vai conseguir enxergar tudo, menos a eternidade. O que vai importar para você é o tempo presente, e não o que há de vir. E o que tem que mexer com nós é a eternidade. Porque eu paro e penso, poxa, coisa melhor é a gente ouvir quem nos conhece do que ouvir quem não nos conhece. Não é melhor?
aí? Foi. Não, conhece, mas errou. Rapaz, mas você tá aí, né? A gente tem que ouvir quem nos conhece. Quem não nos conhece, você pode escutar, mas ouvir não. Você não vai desprezar, né? Vai ouvir. Mesmo que às vezes você está ouvindo e você está vendo assim, ó, blá, 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 blá. Mas no final você dá um abraço, ô querido. Você está entendendo? Aí você fala, tô. Não vão perguntar mesmo se repetir, porque o crônico gosta mais de falar do que de viver. Então ele não vai ficar preocupado. Ele vai falar mais que papagaio. Então falou, você está assim, ó. Ito, faz igual meu filho. Ito. Ainda faz assim para você no final. Entendeu, José? Sim. Aí ele vai lá fazer a mesma coisa. Entendeu tudo. Aí eu falo, poxa, velho. Esses dias eu falei, acho que foi o Elisão, eu falei algo do tipo assim, eu falei, pô, criança a gente até entende, mas tem adulto que é assim, cara. Não é? Aí você fala, não faz, Aí ele faz assim, você, Ito. Aí você fala, uai, velho. O que será que é para a vida? Nada, né? Mas por favor, escolha ouvir a voz de Deus, pois só assim a sua vida se tornará melhor e completa. Você já reparou que existem pessoas que continuam numa busca desenfreada por algo que nunca vai alcançar? E por que eu falo que algo que nunca vai alcançar? Pode alcançar? Pode. Mas entenda o seguinte, mais afinco, mais intensidade nas coisas que têm um tempo de validade do que nas coisas eternas. É o que eu estou falando. Imagina, quando você quer comprar, igual meu pai, ó, quando meu pai quis comprar uma casa, a gente quase não via ele em casa. Ele morava dentro da fábrica, em hora extra em cima de hora extra, ainda mais naquele tempo que compensava, que valia a pena. Nossa, quanto tempo meu pai viveu dentro da fábrica. Quando aparecia em casa, só via o corpo estendido. Quando levantava, tchau. E tudo isso para quê? Para comprar a casa. Agora, irmã Neide, você já viu alguém morando no quarto ou morando na igreja porque quer algo eterno? A ponto de você não ver dentro de casa, você não vê nada. O fulano tá aí, pô, tá orando. Mas, pô, só vi ele deu tchau e foi pro secreto. Você vê, pô, não sai lá do quartinho. Você tá lá no quartinho, você já viu alguém assim? Aí a primeira coisa eu vou falar, não é pastor, que nós vivemos num mundo que precisa trabalhar. Não, nós vivemos num mundo que nós precisamos ser fiel ao Senhor. Esse é o ponto X da questão. Ah, pastor, mas quero ver ser gordinho desse jeito, o Senhor sustentar. Ou se sustenta, do melhor. Só coisa boa. O mal nosso é esse. Sabe por quê? Porque nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento. E quem se apoia no próprio entendimento, fala pro seu irmão assim, ó, capota. Capota. Agora vocês não. Agora quem ouve a voz do Senhor, aí você vai falar assim pro seu irmão, nós trupica, mas não cai. Fala aí pro seu irmão. É legal que uns irmãos já riu já, pecador. Todo pecador, né? Dentro já tocou já um. Mas brincadeiras à parte é. Você já viu aquele cara que você tá assim, nossa, vai cair. Vai cair. Você olha lá na frente e fala, uai, velho.
Esse cara vivia na bica. Onde está? Sabe por quê? Ouviu a voz do Senhor. Agora quem não ouve, irmão, tem jeito, capota mesmo. E o legal de todo mundo que capota, a primeira coisa que faz quando levanta é olhar para trás. O que fez capotar? Você já viu? Não é? Às vezes bate daquela. Cada vez você passa, a primeira coisa que você faz, ai miséria. E às vezes você olha, não tem nada ali, cara. Era um negocinho que tava, que você fala, nossa, passa aqui todo dia e nunca vi. É igual eu dirigindo, eu passo na mesma estrada todo dia eu pego o mesmo buraco. Todo dia. Feliz da vida, minha esposa que gosta. Fica mansa do meu lado. Né, amor? E dias para trás ela falou, não é possível. De novo? É. Aí agora ela falou, não vai passar mais que cobriram. Mas dura pouco, né? Essas obras que faz aí, só tampa o buraco. O buraco tá lá embaixo, fofo, irmã Neide. Enche de coisa e põe. Daqui a pouco o buraco sai no mesmo lugar. Tá igual o doente crônico. É igual o dente. O doente crônico é igual o dente. Eu lembrei disso agora. Imagina o seguinte, irmã Neide. Seu dente doendo. Aí tá lá aquele buraco. Você só pega e põe uma massa para tampar aquilo ali. Você acha que vai acontecer o quê? Você vai gritar, filha, como nunca antes. Nem na presença do Senhor você gritou igual você vai gritar. E vai ser de noite ainda. Porque dente é assim. Ele grita quando ninguém vê. Para quê? Para você sentir. Ele é danado. E o que você tem que fazer pro dente? Ir, tirar tudo, arrancar as coisas velhas, todas as coisas que tá lá, deixar ali o pontinho, a caminha da raiz toda bonitinha, para vir com o quê? Vem com ácido para tirar toda a impureza de dentro, mata tudo. Vem uma luz para secar esse ácido. Logo após isso vem uma camada para dar uma forradinha no dente, e depois vem o chumbo grosso, que aí é o reboque final. Joga o concreto, passa a desempenadeira ou desempoladeira, lixa, aí você sai. Não vai doer mais. Oi? Sou especialista. Se for canal, então é comigo, porque meus dentes tem mais canal do que dente vivo. Gente, até quando? Até quando, igreja do Senhor Jesus Cristo, escolhereis ouvir em vozes e não a voz daquele que te criou? Precisamos nos posicionar. O salmista, no Salmo 25:12, ele diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que se deve escolher. Ou seja, só quem teme, ouve, e quem ouve, ele vai falar o caminho. A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. Aí vem a parte principal: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Você quer que a sua semente herde a terra? Teme o Senhor. Porque se tu não temer o Senhor, não ouvir a voz do Senhor, queridos, eu não queria te desanimar, mas sua semente vai morrer junto com você. Mas enquanto há vida, nós sabemos que com Jesus há esperança. E tudo pode mudar. E uma coisa que eu quero te incentivar a partir de hoje, e isso falou muito forte para mim: só pode viver o melhor de Deus quando nós enxergamos Deus em tudo. Isso é muito sério. Porque se eu não enxergar o Senhor em tudo, eu vou abrir uma aspa, um buraco, uma vala para eu murmurar. Porque eu não vou enxergar Ele. Porque muitas vezes você vai ter que enxergar o Senhor aonde você não quer enxergar.
Faz parte. Faz parte. Mas é necessário que você escolha. E outra coisa, fala assim para o seu irmão: quem ouve a Deus vive melhor aqui na terra. E aí, só para reforçar, quem ouve pessoas, fala, que não ama a Deus, acontece o quê? Capota. É isso aí. Vocês vão guardar, nem que seja o capota. E o nosso trupica, mas não cai. Algo urgente para você. Você precisa. Se você tem alguma dúvida, se você tem algumas incertezas, se você precisa de um conselho, não pergunte a pessoas. Pergunte ao seu Deus. Ah, mas calma aí, pastor, você sempre falou que Deus usa pessoas. Sim, usa, para confirmar o que Ele já te disse. E detalhe, não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. É simples. Às vezes, gente, quantas pessoas se perdeu na caminhada cristã por causa de uma profetada? Quantas pessoas não querem nem saber de crente, porque recebeu uma profetada e a culpa é de Deus e não. Mas aonde que vem o problema? Justamente, quem não ouve a Deus ouve vozes, quem ouve vozes capota. Agora, quem ouve o Senhor, queridos, entenda, Deus, Ele usa pessoas, usa profeta, claro que usa. Mas antes de usar alguém para falar com você, Ele já vai ter falado já no secreto. E é isso que te faz ficar firme. É a voz do Senhor no secreto. Você tem que se mover e começar a perguntar para o Senhor. O tempo que você gasta correndo atrás de pessoas ou ficando sentado o dia inteiro falando blá blá blá, lá lá lá, lululu, comece a gastar esse tempo na presença daquele que pode fazer algo para você. Lógico que o que é mais gostoso para nós? Ficar sentado falando lá lá lá, lululu. Mas se mover pelo gostoso, olha o que fez com você muitas vezes na sua vida, ou todas as vezes da sua vida. Igual criança, que se deixar mesmo, os meus filhos só querem comer batata frita com ketchup. Se eu fiz... Por que nossa geração está toda que não gosta de verdura, legumes, essas coisas? E eu mesmo falo, coisa verde é para boi, para vaca. E é gostoso. Além de ser gostoso, é necessário para a nossa vida. Você vê antigamente, os índios mesmo, muitos ainda vivem dessa forma. Mas antigamente, tem uma família aí da nossa igreja que conhece bem disso, né? Antigamente não tinha remédio, era chá, não é? Era ervas, era não sei o que. Tem um que cicatriza, tem outro que não faz o que. É ou não é? Até hoje tem uma coisa que funciona para o fígado mais que tudo. Você comeu, faz mal, você toma o que? Boldo. Outros conhecem como tapete de Oxalá. Você põe aquele trem horroroso, bate com um pouquinho de água, e bebe. O que fez mal, amigão? Dentro de segundos você vai chamar o Hugo. Chamou o Hugo, a dor de cabeça passa, tudo passa, ó, sarou. Pôs quase um boi para fora, né? Mas sara. Até hoje faz bem. Sabe por quê? Você precisa entender, aquilo que Deus faz é completo. Aquilo que o homem faz é cheio de química. Que doido, né? Vamos comer só isso, gente? Vamos fazer essa... Tadinho. Precisamos fazer uma esfirra verde. Precisamos nos mover naquilo que de fato nos faz bem. E não existe nada que nos faz mais bem do que a voz de Deus.
Você acredita nisso? A voz de Deus é o que mais nos completa, é o que mais nos enche, é o que mais nos transforma. Por isso que quando você quer ouvir a voz de todo mundo, menos a voz de Deus, menos a voz de Deus, porque você sabe que ela é o melhor para você. Mas chega um tempo que você está tão crônico que o que você quer é capotar. Você não quer mais nada a não ser o capote. Só que deixa eu falar algo para você. Esse capote pode não ter retorno, e você ficar com sequela pro resto da sua vida. Mas sabe o que é mais legal? O Senhor te trouxe aqui hoje para falar para você: olha, todos que escolheram me ouvir e obedecer tiveram um lugar especial na eternidade. E você pode ter esse lugar também. Só depende de você. Só de você. Não é do pastor que você gosta ou do pastor que você não gosta. Só depende de você. Fique de pé no seu lugar. O meu desejo é que, se for para trupicar, você trupique todos os dias, mas que você não caia, porque essa caída pode ser grande. Amém. Então, a única forma disso acontecer é você se render aos pés do Senhor. É você escolher ouvir o Senhor todos os dias, mesmo que a voz dele está dizendo algo que você não queira fazer naquele dia. Sabe, que escolheram ouvir a voz do Senhor. Ana, uma mulher que escolheu ouvir a voz do Senhor, e a primeira coisa que ela fez foi entregar o que ela não tinha, para que ela pudesse ter. Ele só dá aquilo que você é disposto a entregar. Quantos exemplos? Teve Paulo e Silas, teve Barnabé, teve Pedro. Uns caras que trupicaram, mas não caíram. Os caras que foram para cima. Em compensação, existiram outros crônicos, como eu citei, Saul. Sansão também teve uma doença crônica. Mas o Senhor, Ele quer curar o crônico aqui essa manhã. Tudo depende de você. Se você quer ser curado, dê um passo para Jesus. Se joga. Dê um passo não, se joga. E seja tocado por Ele todos os dias. Ouvir a voz do Senhor, não existe nada melhor. Não existe qualquer preço que você pague para ouvir a voz do Senhor, nunca vai se comparar ao sacrifício que foi feito naquela cruz por você. Então eu convido, se você tem esse desejo, né? De repente faz tanto tempo que você não ouve, mas você quer ouvir, você quer dizer para Ele que você se importa com isso. Se você quiser, pode vir até aqui à frente, dobrar o seu joelho aqui, fazer a sua oração aqui no altar, dizendo a Ele: Senhor, eu não quero ser mais crônico, mas eu quero ser este que ouve a Tua voz, este que obedece a Tua vontade, que está disposto a abrir mão de suas próprias vontades para viver a vontade do Senhor. Como todos esses homens e mulheres, meu Deus do céu, olha Esther. Esther abriu mão, de repente, dos desejos dela, que deveriam ser outros, mas por amor ao seu povo, à sua nação,
ela escolheu ouvir o Senhor. E quem ouve o Senhor é voz do Senhor a uma multidão também. E foi o que Esther foi. Ela foi cura para uma nação. Ela foi vida para um homem. Ela foi Deus para um povo. Que seja essa a sua escolha essa manhã. Senhor, os teus filhos estão aqui, Senhor. Alguns aqui na frente, filhas do Senhor também. E eles estão aqui, Senhor, de uma forma reconhecendo, Senhor, a necessidade de te ouvir. Reconhecendo, sim, Senhor, a necessidade desta aliança que é revelada do Senhor a nós. Nós que teme ao Senhor, que obedece ao Senhor, que ouve a sua voz. Então, por favor, Senhor, se revele a cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Que o maior prazer deles seja de ouvir a tua voz. E toda doença crônica, Senhor, que caia por terra agora. Que haja vida, Senhor, que aonde abundou o pecado, superabunde a tua graça. Que os teus filhos, sim, Senhor, venham estar em lugares que de repente sejam lugares de morte, de pecado, mas através da vida deles, Senhor, que venha haver vida neste lugar. Não mais se igualar ao ambiente, mas sim ser transformação no ambiente. Essa é a verdadeira identidade daquele que ouve a tua voz. Ele se adequa ao Senhor e não ao que falam e não aonde vive. Que haja esse desejo, Senhor, em cada homem, em cada mulher aqui nessa casa, de ser, Senhor, mais parecido com o Senhor, de sim, Senhor, viver à altura da tua voz, e que a busca de cada um, sim, todos os dias, seja de ouvir, Senhor, a tua voz, de ouvir os teus sonhos, de ouvir a tua vontade, de ouvir os teus desejos, de ouvir os teus propósitos para as nossas vidas. Assim eu agradeço, Senhor, pela vida desses homens que aqui estão. Que sejam, sim, Senhor, renovadas alianças. Que o seu Espírito, Senhor, seja a maior fortuna na vida de cada um deles. E que a escolha deles seja obedecer a tua voz. Eu oro, Senhor, agradecendo por este culto também, por cada vida aqui presente. E eu peço, Senhor, que o Senhor encontre cada um, para que eles possam desfrutar do maior benefício, que não será o agora, mas será o porvir. O maior benefício de ouvir a tua voz, que é estar um dia na eternidade com o Senhor, te adorando e bendizendo o teu santo e glorioso nome. Abençoa, Senhor, este domingo, que esta semana seja uma semana marcada por ouvirmos a tua voz. Eu creio, Senhor, em testemunhos que ouviremos durante esta semana, de filhos e filhas que receberam livramentos por ouvir a tua voz, de filhos e filhas que receberam cura por ouvir a tua voz, de filhos e filhas que foram transformados ainda essa semana por ouvir a tua voz. Assim eu agradeço, Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.